de Samuel, capítulo 12. Nós vamos meditar hoje em todo o capítulo, até o versículo 25. Diz assim o texto, irmãos. Então Samuel disse a todo Israel: Eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem e eu o restituirei. Então responderam: Você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque eu vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: Não, queremos um rei sobre nós. Quando, na verdade, o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora, aqui está o rei que elegeram e que pediram. E eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvido à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como o foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo, pois eu vou clamar ao Senhor, e ele mandará trovões e chuva, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia, e todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei para nós. Então Samuel disse ao povo: Não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos.
Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pela oportunidade de meditarmos nela mais uma vez e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que o Senhor seja engrandecido em nosso meio e em nosso coração, que a tua santidade, Senhor, seja proclamada, que o teu poder seja anunciado e que cada um de nós se curve diante do Senhor para adoração ao teu santo nome, em reconhecimento do teu poder, da tua graça, da tua bondade. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 11, que nós vimos na semana passada, nós vimos o momento em que Saul, na realidade, é recebido pelo povo como um rei, né? Ele tinha sido apresentado por Samuel como um rei, mas ele estava escondido no meio da bagagem, no momento em que ele deveria ser apresentado ao povo como rei de Israel. Foi um momento meio complicado, mas acontece que esse homem, Naás, né, que nós vimos na semana passada, que era um rei amonita, era um general amonita, que estava dominando toda aquela região naquele momento. Esse nome, inclusive, Naamás, significa serpente. Esse Naás estava se impondo também sobre Israel. E eles chegaram e disseram que iriam cegar os homens de Jabes de Gileade. Esses homens clamaram a Saul. Saul foi cheio do Espírito Santo, diz aí o capítulo 11, o versículo 6, né? Que o Espírito de Deus se apossou de Saul, se apossou dele, né? E ele ficou furioso. Vejam, irmãos, que há a possibilidade de haver ira santa, né? Ele ficou furioso porque ele queria defender o povo de Deus, e isso realmente vinha de Deus. É o Espírito de Deus que enche Saul e que o motiva a fazer o que é certo. É também o próprio temor de Deus que cai sobre o coração do restante do povo de Israel para se unir a Saul. E isso ficou muito claro na semana passada, irmãos, que é Deus que levanta um líder e é Deus que motiva as pessoas a seguirem esse líder que ele levantou. O Espírito de Deus enche Saul, está aí capítulo 11, versículo 6. O temor do Senhor cai sobre o povo, está aí no versículo 7, no capítulo 11. Esse povo vai à guerra e diz o capítulo 11, o versículo 13, é o próprio Saul que declara: o Senhor salvou Israel hoje. Então, tudo foi feito por Deus, irmãos. Tudo que aconteceu no capítulo 11 foi feito por Deus. É ao Senhor quem devemos dar toda a glória, toda a honra, porque é Ele quem opera de verdade. Com toda certeza, Ele usa instrumentos humanos, mas esses instrumentos humanos não passam, como o nome próprio já diz, de humanos, de criação. Não são deuses, são pessoas. E o Senhor, por sua misericórdia, usa Saul como líder de Israel, usa o povo de Israel que vai socorrer os habitantes de Jabes de Gileade, mas é o Senhor quem trava a batalha. E a luta é do Senhor. No final do capítulo 11, eles se alegram com Saul, todo o povo se alegra, inclusive pensam em matar aquelas pessoas que haviam feito oposição a Saul no primeiro momento, quando ele foi eleito rei, né? Quando ele foi indicado pelo Senhor como rei de Israel. Mas Saul disse: não, hoje é um dia de festa, o Senhor hoje salvou Israel dos amonitas. Os amonitas tinham um poderio militar muito grande naquele momento. E Saul estava muito alegre, ele diz: hoje os inimigos do Senhor morreram. Não faz sentido que morram pessoas do povo do Senhor. Não faz sentido que depois que a gente acabou com os inimigos de Deus, que agora a gente se volte contra o nosso próprio povo. E Saul diz: então ninguém deve morrer hoje, ainda que eles tenham feito oposição a mim em algum momento. No capítulo 12, então, quando o rei já está estabelecido, Samuel percebe, irmãos, que ele agora poderia abrir mão de uma de suas funções. Em Israel, naquele momento, Samuel funcionava como um sacerdote, funcionava como um rei, um juiz, e funcionava como profeta. Só que agora o Senhor havia acabado de levantar um rei. A época dos juízes está acabando aqui nesse momento. Samuel é o último juiz, e agora que o povo reconhece Saul como rei, o período dos juízes realmente tem fim. Agora surge o reinado em Israel. E Samuel vai agora se despedir do povo e dar uma palavra final ao povo.
ele ainda vai continuar atuando durante algum tempo. Nós ainda vamos ouvir falar de Samuel, irmãos, pelo menos até o capítulo 16, quando Samuel unge Davi, rei de Israel. Nós vamos ver Samuel atuar por algum tempo ainda, mas ele não iria atuar mais como rei. Agora ele funcionaria como profeta, ele funcionaria como sacerdote, mas ele não funcionaria mais como um rei, como juiz, porque já tinha Saul. Quando ele vai, então, transferir essa função para Saul, ele chega diante do povo e diz assim, olha, se reúnam aqui comigo, deixa eu fazer algumas perguntas a vocês, nós precisamos entrar em julgamento. É o termo que ele diz, né? Vamos fazer um julgamento, cheguem até mim. E esse julgamento, em primeiro lugar, é dele mesmo. Toda a imagem que nós temos aí no capítulo 12 é de um julgamento. E aquele que primeiro é julgado nesse momento é o próprio Samuel. E ele diz o seguinte, vejam, eu atendi a vocês no que vocês pediram. Eu não fiz questão de manter a liderança como um juiz, como um rei em Israel. Vocês pediram um rei e eu dei um rei a vocês. Ele diz, olha, eu já estou velho, já estou de cabelo branco, de cabelos brancos, eu estou com vocês desde a minha mocidade. Acho que os irmãos lembram que Samuel foi levado ao templo, né, para ficar sob os cuidados de Eli, ainda muito jovem, ele bem novinho, quando ele é entregue pela sua mãe no templo. E ele agora relembra isso ao povo de Israel. Ele diz, olha, desde a minha mocidade até o dia de hoje, é o que ele diz no versículo 2, desde a minha mocidade até o dia de hoje, eu tenho estado diante de vocês. Eu vivi aqui. Então, vocês me conhecem. Agora, me conhecendo, eu queria que, diante de Deus e diante do seu ungido, Saul, que é o rei, né? Essa é a primeira vez que a palavra ungido é usada aí, irmãos, na palavra de Deus. Ele diz, agora que eu estou diante de vocês, diante do seu ungido, eu preciso que vocês me digam em que eu errei. Ele diz, enquanto eu estive como juiz de Israel, eu tomei o boi de alguém, eu tomei o jumento de alguém, a quem foi que eu enganei? A quem foi que eu oprimi? Eu aceitei suborno de alguém, diz ele no versículo 3, né? Das mãos de quem eu aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Apontem, me digam o que foi que eu fiz, de quem eu roubei, de quem eu tomei, de quem eu me apossei, e eu vou devolver. É o que ele diz no final do versículo 3. Eu vou restituir tudo a vocês. É muito interessante notar, irmãos, a integridade de um homem que liderou Israel durante muitos anos. Muitos anos. A gente sabe o quanto os líderes são propícios a serem corrompidos pelo poder, né? Mas Samuel chega diante do povo com o coração aberto, com o coração limpo, e diz assim, olha, por favor, digam em que é que eu errei. É claro, irmãos, que Samuel não estava querendo dizer que ele não era pecador. Ele era, e ele sabia disso. Ele sabia, inclusive, a responsabilidade que ele tinha na criação dos filhos dele, porque, como ele mesmo diz aí no versículo 3, ele não tomou nada de ninguém e nem ele aceitou suborno de ninguém. Mas os filhos dele aceitaram. Os filhos dele começaram a julgar Israel e aceitaram o suborno. Então ele sabia que ele não era perfeito, ele sabia que ele tinha falhas. O que ele está dizendo diante do povo é: eu cometi falhas como um juiz, não é como um ser humano. Eu sei que eu sou pecador. Como um juiz, o que foi que eu errei? O que é que eu fiz que ofendeu vocês, que foi contra o meu cargo como juiz enquanto estive com vocês? Se eu roubei, se eu tomei, se eu fui injusto, por favor, digam e eu vou restituir, eu vou pagar pelo que eu fiz. Essa posição de Samuel é muito importante para mim e para você. A gente vai ser sempre pecador. Enquanto nós estivermos nesse mundo, irmãos, nós seremos sempre pecadores. Nós vamos parar de pecar no dia que a gente chegar no céu. Mas aqui nós vamos ser sempre pecadores. Mas é necessário que eu e você sejamos pessoas honestas. Sejamos pessoas responsáveis em tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Em tudo, irmãos. Por exemplo, eu e você precisamos ser honestos e responsáveis com o cuidado com os nossos filhos. Nós deveríamos poder chegar para os nossos filhos e dizer algo mais ou menos como Samuel disse.
de sentar com os nossos filhos e dizer: em que eu fui injusto? Em que eu neguei aquilo que eu deveria ter dado? Aponte os momentos que eu realmente errei como um pai, que eu realmente errei como uma mãe, para que eu possa me redimir disso. Nós precisamos ter uma consciência tranquila. Como eu volto a dizer, eu não estou dizendo que nós não vamos pecar, que nós não vamos errar. Nós vamos sim. Mas é preciso, irmãos, que nós sejamos honestos. Não faz sentido a gente querer justificar todas as nossas falhas na liderança de casa, como pai, como mãe, na liderança da nossa empresa, na liderança da igreja, ou de qualquer coisa que seja. Não faz sentido a gente colocar a culpa no ser humano como pecador e dizer é assim mesmo. Todos nós somos pecadores. Mas, apesar de pecadores, pesa sobre nós a responsabilidade de sermos pessoas íntegras e honestas. Ou seja, eu e você temos o Espírito Santo, que nos capacita a isso. Então, nós precisamos mesmo, não é que nós queiramos, né, ser melhor do que quem quer que seja. Não é que nós queiramos glória para nós, mas é muito importante, irmãos, é muito importante que o pastor da igreja seja conhecido como uma pessoa honesta. É muito importante que os oficiais da igreja sejam conhecidos como pessoas honestas. Dá para você imaginar, por exemplo, um oficial da igreja, um pastor da igreja, um presbítero, um tesoureiro da igreja, sobre o qual as pessoas têm dúvidas? Dá para imaginar, por exemplo, um oficial da igreja sobre o qual pairam dúvidas sobre a moralidade dele, se ele é uma pessoa correta moralmente? É claro que ele é pecador, é óbvio que ele é pecador, mas, como diz a própria Bíblia, ele precisa ser esposo de uma só mulher, ele precisa ser uma pessoa que não seja dado ao vinho, ele precisa não ser avarento, ele precisa ordenar bem a sua casa. Isso faz parte do liderar na casa de Deus. É exatamente isso que Samuel entende a responsabilidade dele como líder de Israel, e agora que ele está transferindo essa liderança para Saul, ele chega dentro do povo e diz: eu fui essa pessoa, eu cumpri aquilo que Deus me deu para fazer enquanto líder de vocês, enquanto juiz de vocês. Se eu não fiz, se eu errei, apontem. E o texto diz que o povo, aí no versículo 4, né, que as pessoas dizem a ele: não, você não nos defraudou, não nos oprimiu, não tomou coisa nenhuma de nossas mãos, você não pegou nada. Irmãos, é importante que eu e você tenhamos esse tipo de imagem diante das pessoas. Eu sei que às vezes a gente pensa que as pessoas se preocupam muito com a imagem, e é verdade, se preocupam mais do que o que deveriam. E eu e você não devemos adorar a nossa imagem, mas nós precisamos, é importante, é necessário, como filhos de Deus que nós somos, que a nossa imagem represente a imagem do Evangelho. No Salmo número 15, também no Salmo 24, quando o Senhor pergunta quem é aquele que vai habitar no santo monte do Senhor, ele diz que é aquele que é puro de mãos, que é limpo de coração, é aquele que não entrega a sua alma à falsidade, é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Entender que aquele texto está falando sobre mim e sobre você, nós somos pecadores, mas é necessário que haja esforço por integridade na nossa vida. É preciso, é importantíssimo que eu e você, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, que nós sejamos pessoas corretas. Não dá para gente, não dá para eu, como pastor da igreja, me apoiar no fato de ser pecador e aí não ser uma pessoa íntegra. E aí ser uma pessoa desonesta, ser uma pessoa imoral, ser uma pessoa que dá um mau testemunho. Não pode existir, irmão. Isso não pode acontecer comigo, que sou pastor. Isso não pode acontecer com um presbítero. Isso não pode acontecer com um diácono. Isso não pode acontecer com você que é pai, que é mãe. Isso não pode acontecer com você que lidera uma empresa. Isso não pode acontecer. Não faz o menor sentido. A gente precisa ter essa imagem que Samuel tem. A gente precisa se esforçar por isso. É óbvio, é claro, que eu quero dizer mais uma vez, nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, mas como pecadores e imperfeitos,
nós precisamos, como filhos de Deus, lutarmos para sermos pessoas íntegras e não aceitar menos do que isso. A gente não pode, irmãos, por exemplo, manter como pastor na igreja, manter como oficial na igreja, manter como um líder na igreja, uma pessoa sobre a qual pairam constantemente dúvidas. Não tem sentido. Se existem dúvidas que alguém se envolveu numa relação extraconjugal, que alguém se apossou de alguma coisa de outra pessoa, se esse tipo de dúvida existe sobre o pastor da igreja, sobre algum dos presbíteros, você precisa fazer alguma coisa. Você não pode ouvir um negócio desse e deixar para lá. Não faz o menor sentido. Você tem que ir atrás do pastor, você tem que ir atrás do presbítero, você tem que ir atrás do diácono, você tem que ir atrás de quem quer que seja. Não faz sentido esse tipo de dúvida pairar sobre pessoas que estão liderando a igreja. Não pode, irmãos, não pode. É isso que Samuel está fazendo. Ele chega diante do povo e diz, olha, hoje é dia de julgamento e o primeiro a ser julgado aqui sou eu. Me digam, eu sou uma pessoa íntegra, eu devo alguma coisa, eu já peguei alguma coisa de alguém. Se eu peguei, me digam porque eu preciso consertar isso. E o povo diz, não. O povo dá um atestado a Samuel, diz, não, você não pegou nada, fique tranquilo. Ele diz, então eu quero tomar vocês como testemunha, quero tomar o próprio Deus como testemunha, e também o próprio ungido, o próprio Saul, que agora é o rei de Israel, eu estou passando o reinado às mãos dele, eu estou passando a liderança civil, né, de Israel às mãos dele, e estou fazendo isso com integridade de coração, com a consciência limpa, com todo o povo aqui diante de mim, dizendo, você realmente não nos deve nada, você não deve nada a ninguém aqui, você está limpo. Seria uma bênção, né, irmãos? Seria uma bênção muito grande que os nossos governantes pudessem fazer isso, né? Dá para você imaginar um prefeito, um governador, um presidente poder chegar diante do povo e dizer assim, indiquem em que foi que eu roubei, me digam em que é que eu lesei o povo, para que eu restitua, eu estou saindo do meu cargo, daqui uns dias outra pessoa vai tomar posse, me digam em que é que eu errei, em que é que eu falhei, para que eu possa restituir. Seria muito importante que fosse assim, né? Não é o caso. Mas vamos seguir. Depois que Samuel é julgado e é absolvido pelo povo, então ele diz, agora vamos fazer o seguinte, vamos julgar o Senhor e vocês. É isso que ele começa a fazer a partir do versículo 6. Ele começa a contar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus havia feito. Veja como ele começa assim o versículo 7. Agora fiquem em pé aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Essa palavra aí, irmãos, discutir, quando ele diz agora vou discutir com vocês, o sentido da palavra é entrar em julgamento. Então, se a imagem toda do capítulo 12 é um julgamento, o primeiro julgado foi Samuel. Ele diz, agora vamos julgar o Senhor. Eu quero contar a vocês o que é que o Senhor fez, para que nós possamos saber em que é que o Senhor falhou, em que é que o Senhor errou. E aí ele começa a dizer tudo aquilo que Deus fez, desde o momento em que o povo estava no Egito, o povo era escravo, diz aí o versículo 8, né? O povo era escravo no Egito, e aí eles clamam a Deus, Deus envia Moisés, Deus envia Arão, que tira o povo do Egito, traz o povo do Egito, coloca na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus cumpriu, irmãos, e é isso que Samuel está dizendo, ele diz, Deus cumpriu a parte dele. Isso era a promessa dele a Abraão, quando ele disse a Abraão que saísse da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e fosse para uma terra que Deus iria mostrar, o Senhor disse assim, a sua descendência vai possuir essa terra. E agora que Samuel está chamando o povo para fazer esse julgamento, para avaliar os atos do Senhor, Samuel conta exatamente o que Deus fez. Deus tirou o povo que estava cativo no Egito, atravessou o deserto por 40 anos e colocou o povo exatamente na terra que ele havia prometido. O que Samuel está dizendo é, Deus cumpriu o que prometeu. Ele não falhou. Ele não errou em nada. O que ele disse a Abraão que ele ia fazer, o que ele disse a Isaac, o que ele disse a Jacó, ele cumpriu. Por isso vocês entraram na terra.
Mas agora, a partir aí do versículo 9, então ele começa a dizer como é que o povo se comportou. Como é que o povo viveu? Agora é a vez do povo começar a ser julgado, né? E Samuel diz assim, aí no versículo 9, porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Mas aí eles clamaram ao Senhor, e o Senhor mais uma vez os libertou. Esse trechinho aqui está resumindo, irmãos, tudo aquilo que aconteceu no livro de Juízes, né? Que nós estudamos antes de estudar Ruth. Nós estudamos todo o livro de Juízes e nós vimos exatamente isso que está resumido aí nos versículos 9, 10 e 11. Aquela gangorra, aquele sobe e desce, quando o povo se afastava de Deus por consequência de seus pecados, era escravizado por outros povos. Aí eles sofriam, choravam, clamavam a Deus, o Senhor levantava um libertador e os livrava. O versículo 11 cita alguns desses libertadores, né? Jeruboal, Baraque, Jefité, Samuel, foram pessoas que foram usadas por Deus para livrá-los das mãos do inimigo. Vejam, irmãos, o que é que o autor do livro faz agora. Ele diz, olha, Deus cumpriu a parte dele. Tirou vocês do Egito e trouxe para a Terra Prometida. Na Terra Prometida, vocês pecaram, vocês erraram e desobedeceram a Deus. Mesmo assim, o Senhor socorreu vocês. Quando vocês estavam distantes dele, em pecado, quando vocês erravam, falhavam, ele se voltou para vocês e socorreu vocês. Ele levantou Baraque, Jerubaal, levantou o próprio Samuel e salvou vocês. Mas agora apareceu um novo rei, esse homem chamado Naás, que está citado aí no versículo 12, rei dos Amonitas, né, dos filhos de Amon. E quando surge Naás, vocês simplesmente se esquecem de tudo que Deus tinha feito. Vocês temem, vocês ficam com receio, vocês pensam, não, Naás já dominou tanta terra, dominou as nações todas ao redor, nós seremos os próximos. E aí vocês colocam a esperança de vocês em um homem. Vejam o que diz o versículo 12, aí o final do versículo 12, né? Que eles dizem, não, queremos um rei sobre nós. Por que é que eles queriam um rei? Porque eles entendiam que esse rei iria livrá-los da ameaça que Naás representava. Eles dizem, nós queremos um rei. Eles esqueceram do modo como Deus os havia livrado, do modo como Deus vinha operando no meio deles há tanto tempo. E eles agora simplesmente pedem a Deus um rei humano. Eles estão rejeitando o Senhor. É isso que Samuel diz a eles. Samuel diz, olha, o problema na realidade, como nós já comentamos, irmãos, em capítulos anteriores, o problema na realidade não está no fato de pedir um rei, mas no fato de não confiarem no poder de Deus para livrá-los de Naás. Se o Senhor havia livrado dos filisteus, havia livrado de tantos outros reis e outros povos que oprimiram eles, conforme está relatado no livro de Juízes, por que o Senhor não iria livrá-los agora, mais uma vez? Então, a rejeição deles, o medo deles, o temor deles de que o Senhor vai livrá-los, é isso que é pecaminoso. Não é o fato apenas de querer um rei. Não é apenas isso, mas é o fato de não confiarem no Senhor. Irmãos, eu acho que isso é muito retratado quando há período de eleição no país. Aqui no Brasil, quando há período de eleição, parece que os olhos da nação se voltam para salvadores. A gente sabe como a nossa nação está, como sempre esteve. Como sempre esteve. Eu acho que hoje melhorou muito pouco daquilo que era há 60 anos atrás, 70 anos atrás, porque as pessoas são corruptas, as pessoas são pecadoras, independente do partido, se é desse partido, se é daquele, ou se é um militar, se é um astronauta. O que faz dele, o que faz com que ele erre quando governa,
não é o fato dele ser desse partido, daquele outro partido, dele ser militar, dele não ser militar, dele ter um diploma ou não ter. O problema dele é que ele é uma pessoa distante de Deus. Mas quando chega a eleição, período de eleição, rapaz, parece que a gente se esquece de Deus, que a gente se esquece daquele que é o nosso Salvador, que é em quem deve estar a nossa esperança. E nós começamos a colocar nossa esperança nesse candidato, naquela instituição. Irmãos, quantos de nós colocamos nossas esperanças em instituições, achando que determinadas instituições vão fazer com que o mundo se torne um lugar melhor, mais habitável e promova a salvação social? Isso é o maior pecado. O problema não está se você vai votar em fulano, em cicrano, em beltrano. O problema não está nisso. O problema está quando eu e você colocamos a nossa esperança em um desses candidatos. Esperança que só deveríamos depositar no Senhor. É aí que está o problema. Quando nós precisamos ser libertos e salvos, é para Deus que nós devemos recorrer. E essa pandemia, irmãos, tem mostrado isso muito claramente. Que governante neste mundo tem tido poder para livrar os seus governados? Qual deles tem tido poder? Todas as pessoas estão reclamando. Eu sei que você que mora aqui no Brasil, você pode estar dizendo, não, mas no Brasil é muito pior. Eu só queria que você pensasse de forma lógica mesmo. E antes de dizer isso, eu queria que você parasse para ler o que é que a oposição diz nos Estados Unidos, na Suécia, na Inglaterra, em Londres, na Alemanha. A gente olha para o Brasil porque a gente está vendo o tempo todo a nossa mídia. Mas procure ver como é que está em outros países, antes de você dizer que aqui é o fim do mundo. Irmãos, há oposição em todos esses países, há dificuldade em todos eles. A gente fica olhando daqui com aquele sentimento, não, se eu estivesse na Alemanha seria muito melhor, se eu estivesse na Suécia, se eu estivesse nos Estados Unidos. Esse tipo de esperança é que é o problema. A gente está colocando esperança em instituições, em líderes mundiais, no poder aquisitivo, no poderio militar, na estrutura política. Esse é o problema, era esse o problema do povo. O que é que eles disseram quando eles viram o rei Naás se levantar? Nós queremos um rei, nós queremos ter uma estrutura organizacional como todo mundo tem. Nós queremos um país como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Suécia, como a Alemanha, como a França, como a Suíça. Nós queremos esses países, porque se nós morarmos em um lugar assim, se nós tivermos esse tipo de liderança, se nós tivermos esse tipo de instituição, a nossa vida será muito melhor. Era assim que o povo de Israel pensava. E foi isso que desagradou a Deus. É assim que eu e você pensamos às vezes, e é isso que desagrada a Deus. O nosso problema não está em querer que o nosso país seja mais honesto. O problema não é esse, não é esse. O problema é a gente querer que pessoas que são pecadoras se comportem como se não fossem. O problema é a gente esperar que pecadores cheios de má intenções como são, que estão nas nossas instituições, que eles tornem o nosso país no céu. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Há apenas um Senhor soberano, bondoso, completamente bondoso e poderoso, que pode sustentar a mim e a você eternamente. Não existe, irmãos, instituições, igrejas, pastores, denominações. Não existe nada que possa satisfazer a necessidade de justiça, de retidão, de integridade que eu e você temos. Não existe, sabe por quê? Porque essa necessidade que eu e você temos no nosso coração e que nós nem conseguimos cumprir, é bom lembrar disso, né? Isso existe no nosso coração. O desejo que seja reto, que seja íntegro, que seja maravilhoso, que seja perfeito, mas é algo que nós mesmos, nem nós conseguimos atender ao padrão que nós desejamos que exista. Mas só existe um rei que pode atender a isso tudo, que é o próprio Senhor. O desejo que eu e você temos por justiça, por retidão,
para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, só pode ser atendida por Deus, irmãos. Por mais ninguém, por nenhum partido, por nenhuma instituição. Só para finalizar esse tema, eu não estou dizendo a você que não pense antes de votar. Não estou dizendo isso. Pense, avalie, escolha bem seu candidato. Escolha de forma consciente, em nome de Jesus. Não venda seu voto, não negocie seu voto. Você pode dizer assim, não, eu não vendo meu voto, não. Mas vende. Inúmeros de nós vendemos, irmãos. Quantos de nós votamos em um candidato apenas porque ele vai beneficiar os professores? Porque ele é o representante de uma classe. E você ainda acha que não vende seu voto? Me diga, você pode não ganhar dinheiro, mas onde é que estão os seus interesses? Inúmeras pessoas que são indicadas por classes, por representação de classe, você, na realidade, só está votando nele porque você espera se beneficiar de alguma forma. Não é por outra coisa, não. Então, pelo amor de Deus, não me diga que você não vende seu voto. A não ser que você vote com sua consciência. A não ser que você avalie realmente com consciência e diga, eu vou votar em fulano. Eu não vou votar nessa pessoa porque o sindicato mandou. Eu não vou votar nessa pessoa porque fulano de tal disse que vai ser bom, porque é parente dele, é irmão dele, é fulano, é primo de não sei quem. Não, é uma pessoa já me pediu um voto que é para o primo dele. Claro que isso é vender o voto. Você só não ganhou dinheiro. Mas aquela pessoa que lhe pediu o voto, ela vai se beneficiar. Ela tem uma promessa de ter uma secretaria, de ter alguma coisa lá na frente. É claro que o voto está sendo negociado. Só não tem dinheiro ali na hora, né? Ninguém está ganhando uma dentadura nem nada. Mas é só isso. A gente precisa avaliar com cuidado, com calma, pedir a Deus que tenha misericórdia, escolher os melhores candidatos e votar neles. Mas colocar a nossa esperança de forma final e definitiva no Senhor. Depois que Samuel diz isso, para que ficasse muito claro que ele trazia uma mensagem de Deus, irmãos, e que ele não estava, por exemplo, defendendo a permanência dele no poder, porque algumas pessoas poderiam dizer assim, não, Samuel está falando isso porque se não fosse Saul, se a gente não tivesse pedido um rei, até hoje ele seria o juiz. Então, para que deixasse claro que ele não estava fazendo isso, ele diz assim, nós não estamos no tempo da colheita do trigo, está aí no versículo 17, é uma época de estiagem, é uma época que não chovia. Ele diz, eu vou pedir ao Senhor que mande chuva, que mande trovões, para que vocês entendam que eu estou trazendo a mensagem de Deus e que eu não estou defendendo a minha permanência no poder. E aí o Senhor faz isso. O Senhor manda chuva, o Senhor manda trovões, e as pessoas de Israel percebem, naquele momento, o erro que eles cometeram. E eles dizem, realmente, nós erramos. Nós falhamos, nós acrescentamos aos nossos pecados, é o que está aí no versículo 19, né? Ore por nós, porque nós acrescentamos a todos os nossos pecados o mal de pedir um rei para nós. Eles entendem a falha que eles cometeram, o erro que eles cometeram. Mas aí no versículo 20, irmãos, surge algo que nós só encontramos no Evangelho. Isso é o evangelho que está no Antigo Testamento, né? É muito interessante que a dureza de coração faz com que o Senhor endureça a sua mão para quebrar o coração daquele que está endurecido, para que ele se volte para Deus. Mas quando o homem tem o seu coração quebrantado e se volta para o Senhor, como o povo de Israel fez aí no versículo 19, orem por nós, ele pede a Samuel, né? Ore por nós pecamos ao pedir um rei. Vejam a resposta de Samuel. Não tenham medo. Vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Irmãos, inúmeras vezes, quando nós pecamos, nós erramos, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com o nosso pecado. Isso é algo terrível que acontece com a gente. Acontece comigo. Acontece com a maioria de nós, né? Nós temos dificuldade em lidar com o pecado das pessoas. É mais ou menos assim. Se fulano é falho, erra sempre nessa área, eu não quero ter contato com ele. Porque ele falha, ele erra nesse ou naquele sentido. A gente tem dificuldade em admitir que gostamos de fulano, que amamos fulano, que queremos estar com essa pessoa, que queremos caminhar com ele, que queremos conviver com ele,
mas que ele erra, que ele falha, que ele muitas vezes se expressa de uma forma que não deveria, que ele muitas vezes não usa o dinheiro dele como deveria, que algumas vezes ele se mostra de forma arrogante, de forma irada. Inúmeras vezes, irmãos, a gente não consegue entender que nós também somos assim. E a gente deveria entender, olha, eu amo essa pessoa e quero continuar sendo amigo, sendo amiga dela, mas eu não posso fechar os olhos aos erros dela. Eu preciso amá-la e viver com ela, sabendo que ela erra. Inclusive, ajudando-a a errar menos. Eu não estou dizendo para a gente apoiar o erro do outro. Eu estou dizendo que a gente precisa ter noção. Fulano de tal é pecador, como eu sou também. Eu também sou pecador. Então, o que é que eu preciso fazer? Continuar a ser amigo dele, mas ajudá-lo. Como eu preciso que ele também me ajude, para que eu seja uma pessoa que glorifica mais a Deus. É isso que Samuel diz ao povo. Ele diz, olha, vocês erraram, mas o Senhor já perdoou vocês. Então, não se desviem. Ele diz, não erre de novo, não se afastem. Irmãos, a advertência que Samuel faz no final do capítulo é muito importante. Preste atenção no que ele diz. A partir do versículo 20, ele diz assim, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs. A palavra vã aí é de inútil, né? Vocês vão estar seguindo coisas inúteis, que não poderão ajudar vocês em sentido algum, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. A ideia de vaidade aí é de algo que passa, de algo passageiro, de algo que é frágil. Ele diz, então, não se apeguem às coisas vãs, mas confiem no Senhor. Pois o Senhor, diz versículo 22, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Irmãos, o que Samuel está dizendo? Não se desviem de Deus. Vocês, quando pediram um rei, vocês estavam colocando a sua confiança em uma instituição humana. Vocês estavam pensando, se a gente tiver um rei, como todas as outras nações, nós vamos poder enfrentar Naás. Ele vai poder sair à nossa frente, organizar o nosso exército e nos libertar dessa opressão. Samuel está dizendo, foi o Senhor quem libertou vocês através de Saul. Não foi o seu rei, não foi Saul. O próprio Saul declarou isso no capítulo 11 e no versículo 13. Hoje o Senhor salvou Israel. Quem salva, irmãos, a mim e a você, quem salva o país, quem salva a igreja, quem salva a nossa casa é o Senhor. Não são instituições, não são pessoas. A salvação vem do Senhor. E o Senhor continua a dizer, confie nele. Porque se vocês se afastarem, se vocês se desviarem do Senhor, veja o que é que diz o versículo 25. Se vocês continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Vejam, irmãos, que interessante. Tanto vocês como o seu rei vão perecer se vocês continuarem a se desviar. Ou seja, não tem rei que possa salvar vocês. Não tem. Vocês precisam confiar no Senhor. Vocês precisam se colocar diante do Senhor. Eu queria, então, lembrar a mim e a você, irmãos, de que nós precisamos colocar toda a nossa confiança, todo o nosso coração no Senhor. Não achando que o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso pastor, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente, que alguma dessas pessoas pode, na realidade, nos livrar daquilo que é ruim e nos fazer o bem. Nós precisamos confiar em Deus, que sustenta cada uma dessas pessoas, que usa cada uma dessas pessoas para ser bênção na nossa vida. É o Espírito de Deus quem convence pais a serem bons pais. É o Espírito Santo quem ensina mães a serem amorosas. É o próprio Deus que ensina pastores a pastorearem segundo o seu coração. É o próprio Senhor, irmãos, que inclina o coração de governantes para serem pessoas honestas, para fazer o bem do povo.
É nele que nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança constantemente. Porque se não for nele, e a gente continuar a pecar, confiando em pessoas e em instituições, é como o texto aqui diz para a gente no versículo 25. Vamos todos perecer, juntamente com as nossas instituições, com os nossos reis, com os nossos pais, mães, maridos, pastores, presbíteros, diáconos, todos. Se continuar a pecar e se distanciar do Senhor, todos vão perecer. Precisamos voltar os olhos ao Senhor. É no Senhor Jesus Cristo que nós encontramos aquilo que nós precisamos, que nós encontramos o amparo para as nossas dificuldades, a salvação das nossas lutas, das nossas angústias e a satisfação, irmãos, da justiça que nós mais precisamos e que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, é para Ele que nós devemos olhar constantemente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique por sua palavra. Vamos orar e agradecer ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos perdoe pelas vezes que nós fomos à urna votar, colocando a nossa confiança em um homem, em alguma instituição, em algum governante. Pedimos perdão ao Senhor pelas vezes em que nós colocamos a nossa esperança de dias melhores em pessoas de carne e osso. Tenha misericórdia, nos perdoa, Pai. No nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a colocar a nossa confiança no Senhor, naquele que tem nos socorrido por toda a nossa vida, aquele que tem nos sustentado, que tem guardado a nossa saúde, que tem guardado a nossa vida, que tem abençoado o nosso lar, o nosso casamento, a nossa igreja, o nosso país, a nossa empresa, a nossa saúde. Ajuda-nos, Pai, a colocar os nossos olhos e a nossa confiança apenas no Senhor, Pai, sabendo que é o Senhor que tem poder para sustentar todas estas coisas, e é o único que pode fazer isso de verdade. Os homens não podem, porque os homens são de carne e osso, são falhos, são fracos e são pecadores. Nos perdoa, Deus, e inclina o nosso coração a confiarmos constantemente no Senhor. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.